Lagoa da Canoa, lembranças de outrora. Esta é uma produção audiovisual realizada por Lucas Barbosa através de edital da Secretaria Municipal de Cultura de Lagoa da Canoa, o qual procura deixar para futuras gerações histórias vivenciadas nesta cidade. Tudo de acordo com a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei número 14.017/2020. A cidade de Lagoa da Canoa é uma cidade relativamente pequena e jovem, mas é fonte de muitas histórias, curiosidades e de fatos que para as novas gerações são totalmente desconhecidos e que precisam ser resgatados, senão jamais conheceremos nossa própria história. Brincadeiras e cotidiano. Hoje vivemos na era digital. As brincadeiras favoritas são jogos eletrônicos, sejam pelos smartphones ou em aparelhos modernos de games. Encontros e relacionamentos também fazem parte da era digital, graças às mídias sociais. Até mesmo formas de locomoção e os lanches são contratados através de deliveries, nos tornando reféns da modernidade. Mas nem sempre foi assim. E é isso que nos remete ao nosso primeiro tema. Cite algumas brincadeiras populares que eram bem conhecidas durante a sua infância e adolescência. Brincava assim de pular corda, de roda, brincadeira de roda. Se juntava um monte de menina, né, para brincar de roda, era assim. Principalmente na juventude, mas mais na infância, se brincava de pinhão, chimbra. Eu costumava chamar de rouba-bandeira, mas o pessoal tem outros nomes que se dão. E isso, brincadeiras que eram mais masculinas, né? No caso do rouba-bandeira, ela era para os dois gêneros. E nós vamos ter uma relação interessante, né? As meninas pulavam muito elástico, que é uma coisa que eu sinto muito falta. Ou seja, pegava-se uma borracha e as meninas ficavam bastante pulando elástico. Acho que é a brincadeira que mais eu vi, que ela era muito popular e mais sumiu. Na minha época a gente brincava de pega-pega. A gente já que chamava de avião também, uma brincadeira, só que hoje não sei se é... Parece que é amarelinha hoje, né? Hoje é amarelinha. Antigamente era avião, brincava de avião. E brincava de rouba-bandeira. Brincava de queimado. Brincava casamento oculto. Era bem diferente do que a gente vê hoje, viu? A gente brincava na rua, jogava bola na rua, a gente pega ladrão e polícia, né? Pega ladrão, rouba bandeira, pinhão, chimbra, pipa, né? Era muito diferente. Tem uma brincadeira que era barra pesada, cuscuz de mundiça, aquela que qualquer um que facilitasse levava porrada até umas horas, mas era tudo, depois estava tudo normal, todo mundo alegre, sorrindo, se divertindo, mas era bem diferente, era bem mais agitado do que o que a gente está vendo hoje. À noite, quando as pessoas ficavam em casa, se contava muita história, que é uma outra coisa. Personagens como é o caso do lobisomem, ou o Saci Pererê, a mula sem cabeça, elas estavam muito no cotidiano e nas falas. O fantasma, como é que a pessoa que morreu, que aparecia em alguns lugares, nós tínhamos um leque muito grande de contos disso aí. Que contos eram esses? Familiares, quando as pessoas não tinham energia nem muita coisa, o imaginário aparecia bastante. Então, histórias como de princesas, histórias de heróis, isso aí estava no cotidiano. O cangaço era uma história muito contada, estava muito no imaginário. Quando famílias estavam falando, se falava muito sobre os cangaceiros. Isso eu lembro bastante disso. Quais as formas de diversão utilizadas pela juventude na sua época? Na minha época de jovem, a gente tinha uma dificuldade enorme mesmo, porque a única diversão que tinha era uma discoteca que os pais, quando adolescentes, os pais não deixavam a gente ir, né? E era mais complicado, geralmente a gente ia escondido, né? Aí a gente vai ficando mais velho, mais amadurecido e acaba que a única diversão que a gente tinha era a discoteca e bailes, serestas que tinham
anualmente em datas comemorativas. Tinha sempre uma no dia 7 de dezembro, na festa de Nossa Senhora da Conceição, que era uma seresta famosa. Ou vinha Lourenço ou vinha Jorginho, de Arapiraca Musical. Tinha Força Estranha, né? A banda Força Estranha também, que era daqui, que também tocava nessas serestas, nesses bailes, né? E na emancipação política tinha as festas da cidade, né? São João também, mas assim, no dia a dia, no final de semana comum, a gente se reunia ou para conversar na praça e para a discoteca, ou basicamente não tinha outra forma de diversão na cidade, né? Só as que de tradição mesmo, né? De Nossa Senhora da Conceição no final do ano, né? Era as festas que tinha no final do ano. No caso de diversão, já para a juventude, você tinha os bailes, né? Na realidade, os bailes eram esperados, acho que a gente se planejava vários dias para ter um baile no final do ano, por exemplo. E aí você tinha tanto as discotecas, né? Eu vou lembrar muito aqui a do Finado Dinho, né? Ou da do Niraldo, que foi a que mais recentemente, a última discoteca da Lagoa da Canoa, eram os meios onde você tinha aglomerações. Agora tem uma coisa que era um fenômeno, né? Nós tínhamos as festas. O maior exemplo daqui é a própria festa da Lagoa da Canoa ou a da Mata Limpa, né? Que é uma referência gigantesca, e as pessoas de Lagoa da Canoa curtiam muito o Natal de Giraldo Ponciano, que era uma festa que monopolizava muita coisa, e festas como a da Cana Fístula ou aqui a do Massapê eram festas que a gente deixava no calendário realmente, que todo jovem, aquele que não fosse, dizer, tá, o ano que vem eu vou ter de ir, porque eram festas que eram, talvez os mega shows que hoje você pode ter na mente, eram essas festas que eram festas populares, que tinham um balançozinho, uma roda gigante, etc. Coisa muito rústica, né? Mas que eram, na realidade, o grande atrativo do momento. Era o encontro onde, como é que diz, as pessoas iam justamente para socializar-se, né? Ou seja, fazer a sua paquera, arrumar aquela namorada, aquela questão. Era uma coisa muito mais romântica do que é hoje, né? A discoteca. Aqui tinha umas duas discotecas. Era a famosa discoteca do Daniel e a discoteca do Niraldo. Sim, tem uma outra coisa. A igreja que você tinha aqui era católica. Se tinha um lugar que as pessoas iam com a segunda intenção de paquerar, era a igreja. A igreja católica, ela foi muito forte no Brasil, e no caso, o Brasil tradicional aqui seria, até o final de 90. O fenômeno das evangélicas do Brasil começou bem antes. Agora, no caso da gente aqui, ele é recente. Ele é agora do século já 21. Anteriormente aqui talvez tivesse a Assembleia aqui ou a Congregação Cristã. Fora essas duas, praticamente nós não tínhamos pentecostais aqui, né? E que na realidade essas igrejas elas vão aparecer agora. E a Igreja Católica era a missa do domingo, a missa das crianças, que terminava sendo a missa de jovens, era realmente algo indispensável que as mães diziam, vão tanto para os filhos quanto para as filhas, e virava um ponto de encontro. Então a igreja, a missa católica que nós tínhamos, era um ponto onde se paquerava bastante. Qual a forma de se enviar mensagens para as pessoas que estivessem distantes? Só tinha o bilhete mesmo, o bilhete, a cartinha, era essa forma. Então o telefone, que era muito raro, né? Na minha juventude aqui, quando eu cheguei em Lagoa da Canoa, e pelos anos, só o senhor Deus sabe, eu tinha uns 11 anos, tenho 57 agora, vou fazer, e só tinha um telefone na cidade, assim, disponível para a comunidade, né? Só tinha a gente chamava Telasa, aí só tinha esse telefone, e era por esse meio aí que a gente se comunicava com os paquerinhas, com os namorados, cartinha, bilhete e o telefone, que tinha que pegar uma fila. Chegava lá, pegava uma fila por ordem de chegada e você ligava para quem você queria. Porque na cidade só tinha telefone na firma, na Ermo, que hoje parece que é Ermo Tabarama, e lá nessa Telasa. Era só através de cartões postais, a gente não tinha
não tinha a tecnologia que tem hoje, né? E as mensagens sempre, eu lembro que na época de Natal era aqueles cartões com músicas de natalinas e a gente gostava de distribuir. Né? E as comunicações do dia a dia era bilhetinho, recadinho, torpedos do amor, né? Recadinho de escola, né? Que a comunicação naquela época, as paqueras era mais ou menos dessa forma, deixavam um bilhetinho na mesa da colega ou da paquera e assim ia, né? Mensagem tinha que mandar uma carta nele. Para mandar a mensagem tinha que ser uma carta. Porque não tinha telefone assim, não existia, né? Ou então tinha aquela telemar, né? Aquela telefone que quisesse ligar, né? Quem quisesse ligar, quem não quisesse mandava uma carta. Até Lázaro. Na realidade, nós vamos ter uma coisa interessante, né? Era muito popular quando era, por exemplo, uma questão familiar, se mandar recado, né? Mas aí nós tínhamos uma coisa formal. Lembro que nós estamos no estado mais analfabeto do país, ou um dos mais até o dia de hoje. Então, se escrevia carta e bilhete, mais o recado, popular recado. Ó, diga a fulano que eu mandei tal recado. Era muito popular se comunicar a partir desses recados, né? Era bem interessante. Além desses dois, eu acho que é a carta e o bilhete, né? Quando, por exemplo, uma paquerazinha, etc., geralmente o cidadão deixava um bilhetezinho, às vezes até anônimo. Eu lembro muito que os homens eram tão tímidos que eles deixavam bilhetes anônimos, né? O fax, eu acho, se não me falha a memória, aqui em Lagoa da Canoa, chegou na década de 90 aqui no Armarinho Aguiar, né? O popular, na Dona Marina, que o povo chamava. A Telasa de Lagoa da Canoa, ou até mesmo acho que a do Pau d'Arco, chegava-se fila, a pessoa passava 1, 2, 3 horas na fila e tentando completar uma ligação, às vezes, para falar com o filho em São Paulo. As pessoas ficavam até nervosas na hora de falar e etc. Sem falar que o orelhão, eu lembro que o Petrúcio, acho que era campeão, que conseguia fazer com que ali de frente a São Geraldo, ali de frente ao Petrúcio, o cidadão chegava com uma fichazinha e ele sempre conseguia fazer com que ele funcionasse realmente aquele, porque ele estava sempre pedindo a manutenção por ter um conhecimento maior, e aí era-se vendida uma ficha, o cidadão ia lá no orelhão para tentar fazer uma ligação, às vezes chegava a passar meia hora para conseguir contactar uma pessoa distante para poder completar e mandar uma mensagem. Então eram os meios. O próprio telefone em casa, a elite é quem tinha o telefone em casa. Esse telefone era muito caro, talvez hoje para você ter uma linha telefônica em casa fosse convertendo para gente hoje uns 5 mil reais você tem uma linha em casa. Então não estava nos nossos padrões, ou seja, talvez um prefeito, um vereador, um fazendeiro tinha um telefone na Lagoa da Canoa, mas ninguém. A linha telefônica, você teria de adquirir primeiro ela, você passaria a ser um dos acionistas da empresa, que era um estatal, e você era acionista dessa empresa, e você teria de ir pagando um bom período para poder você ser contemplado com a sua linha, e você era dono dela, era uma propriedade, como você tem uma terra ou uma casa. Política. Atualmente, no mundo da política, não basta ter boas propostas, amigos influentes e poder de persuasão. Se não tiver habilidade com as mídias sociais, você pode ficar para trás. Mas nem sempre foi assim. Quais eram os métodos usados nas campanhas políticas durante a sua juventude? Ave Maria, era triste. Quando a gente está de um lado, aí o outro ganha, aí a chateação era grande. Era grande a chateação. Eu vi uma grande diferença da política, vamos lá, na estrutura familiar. Da política de quando eu era garoto para o de hoje. O modelo era vertical naquela época. Um político chegava na sua casa, geralmente com o padre do dono da casa, né? E aí quando ele chegava, batia um papo, etc. Ou seja, fazia uma visita política, e nessa visita política o dono da casa, o patriarca, né, dizia, olha, aqui nós estamos com você. E se dizia abertamente, e aí era na vertical, todo mundo acompanhava o seu pai. Então você tinha uma liderança familiar no pai, que quando ele acompanhasse político A, todos da família eram
daquele político. E praticamente já eram assim as definições políticas. Se visitava apenas os patriarcas e o restante da família falava muito pouco, porque já acompanhava o pai, que é totalmente diferente de hoje. Eu acho que hoje você vai chegar às casas e o cidadão diz, olha, eu voto em fulano, mas a minha mulher é uma outra conversa. Então você não via isso na política recentemente. Ou seja, década de 80, década de 90, você não via, que é o final dos anos 1900, você não via isso ocorrer. Era na vertical. Hoje não, hoje cada um por si, cada um faz seu pedido, entre aspas, do ponto de vista político. Existia comício, existia sim. Mas caminhada não tinha não, era só comício. Não tinha não, esse show que botam agora em comício, era só comício para falar. Era bem diferente, né? Serviço de som era um ou outro que tinha, né? Era mais o porta a porta, a gente via muito os candidatos saindo de porta a porta, conversando, pedindo voto, né? E como naquela época não tinha tanto transportes, né? Não tinha tanto veículo, era muito comum os candidatos rodarem no interior a pé. Eu, por ser de uma família política, meu avô foi prefeito, meu pai vereador, eu acompanhei, lembro, eu molequinho, meu pai saía com a minha mãe e iam para Folha Miúda a pé, naquela época, e saía nesse caminho para ir para Folha Miúda, que é uns 10 quilômetros ou mais, passava no Pau d'Arco, passava no Capim, passava na Cisília, passava na Mata Limpa, e todo canto que passava, iria conversando com as pessoas, com os conhecidos ali, fazendo campanha, né? E chegavam à noite, estavam exaustos, né, da andada que eles faziam, e era bem comum isso, né? Os comícios eram shows, né? Mesmo, eu lembro que não eram bandas famosas que vinham para cá, né? Cidade pequena, mas eu lembro que tinha sempre um sanfoneiro, tinha sempre uma festa por trás dos comícios, né? Além da fala dos políticos, tinha banda, tinha show, tinha música para animar os eleitores, né? A gente via muita história na época, de método assim, de política. Os políticos, eles... O bom é que não existia compra de voto. Graças a Deus não existia não, esse negócio de compra de voto. Mas era um negócio de compadre, que todo mundo era compadre de político. Os políticos, ele se achegavam às famílias, as famílias se tornavam compadres. E era, por exemplo, o Antônio Francisco, ele tinha muito conhecimento aqui. Ele foi várias vezes prefeito aqui. E era muito afilhado, era muito conhecido, fazia essas amizades e o pessoal se tornava, era um fã. Era fã daquele político e trocava por nada. Depois que se apegava a um político, era aquele mesmo. Mas ainda bem nessa época não existia compra de voto, não. O pessoal comentava muito também que alguns políticos eles se utilizavam da fraqueza do pequeno, tipo, tinha político que dizia bem assim, ia na delegacia e dizia, olha, fulano de tal tá caçando rolinha com a espingarda tal. Aí o policial ia lá, prendia o cara. Aí ele ia lá na delegacia, aí dizia, mas rapaz, cidadão de bem, como é que você fez isso com o cidadão de bem desse, rapaz? Vamos conversar, esse negócio tá certo não. Aí fazia aquele alarde, entendeu? Só que ele mandou prender, ele mesmo lá soltava. Tinha essa jogada assim, mas só não existia dinheiro não. Mas essa jogada de amizade, de compadre, ele se favorecia. Fazia amizade para se favorecer. Como eram as urnas de votação e como era a votação? A votação ela era manual, né? Você chegava lá, pegava-se uma cédula, geralmente tinha um espaçozinho, parecia uma xerox, como é que eu diria? Era uma xerox bem rude, né? E você chegava lá, marcava-se um X, era esse o sistema. Agora, eu acredito que era papelão. A urna em si era montada de papelão. E o modelo de votar, praticamente a fila, etc., é o mesmo. As urnas de votação, elas eram tipo aquela sacola de correio, de lona, assim, lonado, a tampa dela quadrada, formato quadrado, tinha uma abertura que cabia uma cédula de papel. E essa abertura, essa parte de cima era como se fosse uma lata, um zinco, que ela era dura, coberta com couro,
e tinha uma tampinha. Nessa tampinha existia um lacre. Esse lacre só era aberto na hora da votação com duas testemunhas. Aí ela vinha vazia, montava aquilo, montava aquela cabaninha, como a de hoje. Aí a pessoa pegava um papelzinho com as casinhas. Lá você tinha que escrever o número do seu candidato ou o nome e colocava na urna. Era no papel. As cédulas eram no papel, a urna era uma urna fosse um material como fosse lona de caminhão, era como fosse uma lona mesmo, fechada, só com uma fendazinha aberta, e as pessoas votavam na cédula e colocavam a cédula lá nessa urna de lona. A gente chegava lá com a caneta, né, e anotava o número do candidato, era assim. Não é como hoje, né, que é tudo naquelas maquinazinhas, né, que só é... Era um negócio que eles tinham assim, que cobria numa banquinha de escola, né, e deixava só o lugar aberto, o lugar que a gente ia fazer, ia votar. E até mesmo antes mesmo de se tornar cidade, o município de Lagoa da Canoa em relação a Arapiraca era um município que sempre tinha vereadores eleitos em Arapiraca. Teve Benício Alves, que era daqui, teve o seu Zé Joaquim, que era foi vereador por Arapiraca, sendo daqui de Lagoa da Canoa. Então nossa cidade pós-emancipação, mas antes tinha uma importância para Arapiraca, que tinha participação na política de Arapiraca também. Em quanto tempo a população recebia o resultado dessa votação? Eu já cheguei uma vez a participar de contar o voto, agora aí na contagem de voto um problema gigantesco, né? Que aí seria um debate grande, ou seja, a contagem era manual, feita por pessoas lá, na presença do juiz da comarca a qual se estava fazendo a eleição e, por exemplo, vereador A tirou um voto, vereador B tirou 3, etc. Mais ou menos nesse sistema que se contava, dividindo as cédulas naquele momento. Mas eu acho que não demorava muito não, porque ainda ia contar os votos. Não era como hoje, que sabe logo na hora. Mas sabia, eu acho que com os 2 dias ou 3 já sabia. Que eles iam contar, né? Demorava 3, 4 dias, uma semana para saber quem eram os eleitos. Era bem mais complicado na época. O resultado não saía de imediato, ficava naquela ansiedade, os políticos ficavam naquela ansiedade. E eu lembro que eles costumavam contar onde hoje era um antigo cinema, né? Hoje é um salão lá da Secretaria de Cultura, né? Eles contavam ali. Aí o pessoal ficava contando lá dentro e vinha na porta, e na porta tinha no mural todo o nome dos candidatos e tal, e ia colocando a votação daqueles candidatos, e as pessoas ali na ansiedade olhando quem é que tinha voto, quem é que não tinha, quem estava próximo de ganhar ou não. Mas é muito diferente da realidade de hoje, né? Que a gente sai o resultado no mesmo dia. Naquela época passava às vezes 8 dias para poder a gente saber quem foi que foi eleito. Passava mais de um dia. Quando era tipo para deputado, para vereador. E era uma demora tão grande, porque tinha uma somatória que até hoje eu não entendo, que fazia a somatória dos votos com a somatória do partido, e saía aquela divisão toda. Eu sei que demorava bastante. Terminava a eleição à noite, no início da noite, né, às 5 e pouco. Aí eles passavam a noite contando até determinada hora, no outro dia amanhecia o dia contando. Só vinha terminar no outro dia já tarde, às vezes, tem vezes que passava mais tempo. Ainda tinha uns que recorriam, né? Ah, porque não tá certo, vai, pega todos os votos, contava de novo, era assim. Educação. Hoje em dia é muito comum crianças e jovens chegarem ao colégio de ônibus, que na maioria dos casos são transportes públicos exclusivos para os alunos. Também é muito normal vermos alunos se utilizando de seus smartphones ou de computadores para a realização de pesquisas e demais tarefas escolares, mas nem sempre foi assim.
Qual era o seu meio de transporte para chegar à escola enquanto aluno? Era a canela mesmo, era no pevete mesmo, nós não tinha transporte escolar. Até o pessoal do interior vinha de bicicleta ali, eu estudei na Governador, e na Governador Luiz Cavalcante, né, onde no período da tarde, eu lembro que era lotado de bicicleta ali, o local onde tinha um espaçozinho entre o muro e a porta, né? Era lotado de bicicleta, que o pessoal do interior vinha de bicicleta, outros vinham a pé, né? Porque não tinha transporte escolar, não existia essa preocupação por parte do governo federal, né? E naquela época era a coisa mais assim, as pessoas estudavam porque queriam mesmo alguma coisa, né? Iam se esforçando, né? Se sacrificando, mas iam para a escola. Quando eu aluna, aqui o meio de transporte era pé, bicicleta, cavalo, só tinha isso. Alguns deles que vinham muito longe, os pais traziam de carroça de burro, mas eram poucas pessoas que vinham de longe. Os poucos que vinham, estudavam só até o 4º ano, na escolinha que tivesse mais próxima, e não estudava. Já os adolescentes e tudo, ia para Arapiraca de caminhão que era fornecido pela prefeitura, e de caminhoneta também. Ia tudo em pé, tudo. Depois foi que, com o passar do tempo, foi que colocaram o ônibus. Mas no ano que eu comecei a estudar em Arapiraca, aí pelas faixas dos meus 16 anos, por aí, a gente ia em pé no caminhão. Então o meio de transporte, pelo menos particularmente meu, eram as pernas, né? A gente se deslocava, se você morasse mais próximo ou mais distante, você se deslocava a pé. Então, na realidade, esse era o nosso grande meio. Quem tinha suas condições, ou seja, pessoas que tinham uma condição maior, por exemplo, aqui em Lagoa da Canoa, tinha-se um transporte que ia levar o pessoal para o Quintela Cavalcante ou o Colégio Bom Conselho, e aí era um veículo particular. Algumas pessoas tinham um pouquinho mais de condições, conseguiam pagar, dar uma gorjeta, ajudar na manutenção desse veículo de ir e vir, mas isso é um veículo particular, certo? A maior parte da população não tinha essas condições, estudava até quando tinha estudo por aqui, e aí estava bom e etc. Então, na realidade, nós não tínhamos transporte público. Era muito popular a bicicleta, tinha muita gente que tinha bicicleta, então se deslocava de bicicleta, e ainda nós tínhamos aqueles que já vinham a cavalo, né? Chegou a se ter no início, né? Do meio para frente, os jovens já não queriam mais andar a cavalo, queriam uma bicicleta, mas chegavam a vir. E já tinha algumas pessoas que conseguiram adquirir uma moto. Já na minha fase já tinha quem tinha moto, muito pouca, né? Veículo mesmo, carro era raro. Alguém que tivesse um carro e o pai confiasse para ele vir à escola num veículo de carro, né? Até porque também as distâncias da gente são pequenas, então você não tinha presença de veículo, carro. Eu cheguei à escola, até de caminhão eu andei, de Pau de Arara. Uma vez cheguei de Bom Conselho toda molhada no caminhão. Era caminhão, a caminhonete, às vezes a caminhonete do Zé Profírio virou com a gente tudinho dentro ali na Mata do Jorge. Era. Às vezes eu pegava uma carona com a mulher do seu Renato, no carro dela. E de caminhão, andei muito de caminhão, a gente. Para chegar onde eu cheguei, né? Tive que enfrentar tudo isso. O que você fazia para realizar suas pesquisas escolares? A pesquisa escolar tinha que ser feita na biblioteca, que era muito escassa, a gente às vezes tinha que ir para Arapiraca pesquisar, né? Aí a gente ia na casa do colega que já se formou, no colega no caso. Eu conhecia alguém que era professor, aí ele tinha em casa um acervo de livros. A gente ia lá pegar emprestado, fazia pesquisa no livro, ou então pesquisa de campo mesmo. Você ia até o campo, fazer entrevista na roça, se fosse caso de falar sobre agricultura, se fosse caso de falar sobre água, que inclusive quando eu fui fazer o meu TCC, eu falei sobre a água do rio Piauí, que é o que que a gente conhece como Cecicunha, né? Eu tive que ir ao campo, fui ao campo pesquisar no campo, da fonte até onde ele deságua. Era bem complicado. As pesquisas escolares, a gente sempre recorria para a casa de alguém que tinha alguma enciclopédia. Eu lembro que a gente
participou de algumas feiras de ciências e a pesquisa toda a gente fez em Arapiraca, na Casa da Cultura, na biblioteca, né, de Arapiraca, porque a gente não tinha biblioteca aqui e as publicações eram escassas, né? O acesso aos livros, às enciclopédias, eram poucas as famílias que tinham condições de comprar uma enciclopédia boa, né? Uma Bhaskara da vida, né? O pessoal mais antigo lembra, né? E a gente, a fonte de informação na época, a gente tinha que correr para Arapiraca para buscar mais informações quando tinha algum trabalho assim específico, né? Quando não, ia ser naquilo que a gente encontrasse, né? De conteúdo, de livro, mesmo que não suficiente, não fossem suficientes, mas era o que a gente tinha e era o que a gente fazia, né? Na verdade, era muito comum, se passava muito trabalho de recorte. Então, todo mundo, quando terminava o ano letivo, guardava seus livros antigos para que você utilizasse, fazendo recorte, etc. Então, existia esse tipo de trabalho, principalmente em arte, esse trabalho de você fazer muito recorte. Então, quando você tinha um primo que já estudou mais à frente, você tinha um vizinho que tinha, estava algumas séries à sua frente, ele era uma referência muito grande. Você ia muito à casa dele, pedir material para fazer aquela pesquisa que o professor passou na sua série, que aquele seu conhecido já tinha estudado. E aí nós tínhamos algumas pequenas bibliotecas escolares, né? Raras escolas tinham, mas tinha sempre uma reserva de livro que terminava sendo uma biblioteca, que era esse o material para pesquisa. Muito pouco, acho que algumas vezes a gente chegou a se deslocar até o IBGE lá em Arapiraca quando funcionava para fazer algum tipo de pesquisa, e mais do que isso. Em média, com quantos anos um aluno aprendia a ler? Com quantos anos ele ingressava na escola? Com 7 anos, e aprendi a ler com 7, porque não tinha essas escolinhas, né? Essas escolinhas que tem hoje, que eles começam a ir para a escola com 4 anos, né? Aí aprende a ler antes, tá? O Eric mesmo com 4 anos já sabia ler, o menino do Zé Carlos, porque começou pequenininho no ABC. Mas naquele tempo tinha não, era com 7, era a idade de ir para a escola, era 7 anos. O ingresso do aluno era geralmente na primeira série. Então a primeira série era com 7 anos. E que na realidade este ingresso o aluno chegava sem bagagem alguma. Até porque a maioria dos alunos ao chegar à escola, seus pais eram analfabetos. Sendo analfabetos os pais, que foi o meu caso, né? Os filhos não tinham, experiência alguma com a escola. E muita gente também achava que colocar um pouco antes não era viável, que não estava na idade certa e até judiar. A gente falava popularmente judiar da criança. Então, a média de se entrar à escola era os 7 anos. E aí variava de criança para criança, de estrutura para estrutura. Muitos aos 7 anos, ao final do primeiro ano, eles já estavam lendo, né? E outros chegavam a ler com 8, com 9 anos, dependendo até do desenvolvimento da criança. Muito pouco com 9 anos, né? Mas aí você sempre tinha a média de se começar a aprender a ler era com 7 anos. Eu tive até uma vantagem nisso aí, que na realidade com os 7 eu já sabia ler, mas não porque meu pai fosse, alfabetizado, é porque eu fui para a pré-escola, que era coisa rara, eu fiz a pré-escola. Então quem fez a pré-escola, no geral, você já chegava, soletrando, né? E foi o que ocorreu comigo, eu fui uma exceção nesse sentido. Ah, menino, os alunos começavam tarde, a partir de 7 anos. Eles começavam na escola e nem todo pai deixava, ainda achava que ainda era bebê, né? Aí demorava muito. Tinha criança que com 10 anos, 11 anos ainda não lia nada. A gente começava a ensinar um prézinho, já com os aluninhos de 7 anos, sabia nada, sabia pegar nem no lápis. Você ia lá para o primeiro, segundo, terceiro ano, os alunos eram uma dificuldade para formar uma sílaba, uma palavra, porque a gente trabalhava com o alfabeto. Não trabalhava como hoje é mais comum trabalhar com a sílaba, ou diretamente com a palavra. Já dá a palavra e depois é que você divide a palavra para estudar a sílaba. E antigamente não, antigamente a gente começava com A, B, C, D, F, G, primeiro com as letras. E daqui que eles conhecessem as letras para formar a sílaba, para formar a palavra, era muito demorado.
Tinha aluno que chegava no segundo, terceiro ano lendo muito pouco. Só palavrinha básica simples, sem M, sem R. Eu ingressei, minha mãe me colocou com 7, né? Aí eu fui promovido, né, na primeira série, só que me fizeram fazer a primeira série 2 vezes justamente por isso, porque a idade inicial era 8 anos na escola. Eu não sei, assim, a idade que as pessoas aprendiam a ler, né? Eu aprendi a ler com 7, 8 anos, eu aprendi a ler. Agora, eu acho que é a mesma média mesmo, de 8, 9 anos, as crianças já estavam aprendendo a ler. Agricultura. Ao percorrer os povoados e sítios pertencentes à cidade de Lagoa da Canoa, rapidamente notamos que as principais atividades agrícolas são mandioca e fumo. Claro que também temos outros tipos de cultivos, mas é notório que são esses os produtos que predominam e que movimentam a economia de nossa cidade. Mas nem sempre foi assim. Ao pesquisar na internet sobre a história de Lagoa da Canoa, podemos observar que a história conta que aqui em nossa cidade existiam fazendas de café. Você tem algum conhecimento sobre esse assunto? Tinham algumas pessoas que plantavam o próprio café para consumo. Era comum eles plantar e colher e secar e depois moer o próprio café, né? Assim, de fazendas comerciais mesmo de café, eles nunca falaram não. Mas eu já ouvi histórias de pessoas que era comum, pela dificuldade que existia de produtos, né, de chegada, de saída de produtos aqui, onde plantavam e consumiam o próprio café. Agora, se houve mesmo fazendas de café, eu não tenho conhecimento não. Quando eu vim morar aqui, já não existia fazendas de café. Existia algumas pessoas que plantavam misturado às outras agriculturas. Mas aqui, quando eu cheguei aqui, tinha algodão, mandioca, milho. Hoje em dia também o milho está muito escasso, o pessoal está plantando só o milho de consumo, não está mais com produção de larga escala. E o café não tinha, quando eu vim para cá não tinha mais agricultura de café. Muita gente no meio da roça tinha 2, 3, 4, 5 pezinhos, mas não tinha uma roça mesmo de café, não, uma fazenda de café. Na realidade, eu já conversei muito o seu Aloísio Oliveira, né, que é o pai do Reinalvo. É uma referência muito grande, que ele conversava muito comigo sobre a Lagoa da Canoa, que ele vivenciou no dia a dia, né? E o Eronides Francisco, o pai do Cristiano aqui, que é filho do ex-prefeito Antônio Francisco, né? Ele sempre relatava e contava muito sobre essa questão de quando se iniciou a Lagoa da Canoa, a chegada principalmente do seu Antônio Francisco à Lagoa da Canoa. Ele relatava e mencionava essa questão do café, que era aqui na Lagoa do Mato 2, né? Você poderia nos falar sobre as grandes plantações de algodão que a história relata que existiam por aqui? Quando eu vim morar aqui, existia o algodão, que hoje é extinto por essa região, né? Está retomando agora no Nordeste, segundo comentários que eu vi na televisão. Parece que em Fortaleza e outro estado, eu não me lembro, que está voltando a agricultura de algodão. De algodão eu alcancei, eu acompanhei que meu pai plantou algodão algumas vezes, meu avô plantava algodão também, né? Quando jovem a gente acompanhou as histórias, eu acompanhei ainda uma safra ou duas de meu pai plantando algodão. Na época fazia parte da cultura, né? Hoje, como mandioca e o fumo tá enraizada, né, nos produtores, naquela época também tinha o algodão também, que era uma alternativa também. A questão do algodão, eu vejo uma coisa interessante, que nós fomos e somos uma região monocultora do fumo. Mas essa monocultura do fumo, ela sempre teve uma cultura complementar, que seria isso. Alguns anos o fumo não dá a renda esperada. E aí o que as pessoas fazem? Tentam agregar ao fumo uma segunda cultura.
Nós temos hoje a mandioca, né? Praticamente hoje nós não somos mais monocultura, nós somos bicultura. Tem o fumo e a mandioca, que é, na realidade, uma grande renda. Se você observar agora aqui mesmo, vamos ver uma grande imensidão de verde ali no Seu Gilberto, aquilo é mandioca. E aí o que acontece? No passado, o algodão é quem fazia esse papel. A segunda cultura de Lagoa da Canoa e de toda essa região era o algodão. Por que o algodão? Porque ele tem uma resistência, pós-inverno ele resiste bastante e ele chega até ultrapassar para o próximo inverno. Ou seja, nós não temos chuva alguma, ele armazena água e consegue passar e ir produzindo. Então o cidadão plantava fumo e deixava o algodão para plantar no finalzinho, deixava esse algodão, permanecia fazendo uma limpa, né, que na realidade a limpa naquela época não era veneno, ela era a limpa manual de enxada, e aí ele continuaria e teria uma segunda safra, naquela mesma tarefa de terra, por exemplo. E isso eu coloco como um agregado, uma segunda renda para o mesmo terreno, né? E aí o cidadão permaneceria e teria algo a vender lá na frente. Então o algodão ele só vai deixar de ser essa segunda cultura quando justamente aparece o bicudo, né? É tanto que aqui próximo do Luiz Soares ali tinha uma algodoeira, né? Nós tínhamos uma algodoeira, para muitos que não vão saber o que é isso, que retirava o caroço para vendê-lo um pouquinho já beneficiado. Então a decadência do algodão aqui em nossa região toda, não é só Lagoa da Canoa, vem através dessa praga, né? Que é um besourinho que dá justamente na maçã antes de ele abrir, e isso faz com que a produção caia e fique inviável na nossa região. De acordo com o seu conhecimento, a Feira Livre sempre existiu aqui em Lagoa da Canoa ou foi algo que surgiu após o povoado pertencente a Arapiraca se emancipar? Não, ela sempre existiu. A feira daqui era nos domingos. Depois mudaram para sábado. Aí ficou no sábado, mas era nos domingos. A feira sempre foi nos dias de domingo. Vinha com a mamãe, gostava de comprar do pão, ela se chamava Mucambo, que é feira grande, que tinha umas pessoas que trazia pão de feira grande para vender aqui na feira. A mamãe comprava pão do Mucambo, ela chamava Mucambo, que é feira grande. Vinha gente de fora também, feirante. Sempre veio. Aquele quadro que tem no Banco do Brasil, pintado pelo professor Renalvo, né, que na realidade conta muito da história da Lagoa da Canoa, justamente debatendo aquele, ele coloca muitos relatos de pesquisa científica dele mesmo e contos que a gente ouve, como eu já falei, o exemplo do Euronides que contava de quando existia, né, no caso aqui atrás, né, que o pessoal chama Escola Governador Luiz Cavalcante, mas o pessoal popularmente só conhece como Marçal. Aqui no Marçal, aqui atrás, tinha os umbuzeiros, né, que a gente chama de imbuzeiro. Aqui por trás era onde ficavam os cavalos, né, e inclusive tinha uma pequena feira de cavalo e animais nesse setor aqui, talvez aqui onde nós estamos conversando aqui, na minha residência ou aqui por trás. Então esses relatos se tinham da feira de Lagoa da Canoa, que ela existia. Agora não sei dizer se era antes ou já quando o município era município. Acredito eu que anterior a ser município, né? A venda de querosene, por exemplo, pouca gente deve lembrar o que é o querosene, que era a energia utilizada para acender o candeeiro, né? O lampião e etc. E que na realidade já era feita muito aqui na Lagoa da Canoa. A própria venda de carvão, eu tenho muitos relatos que era feita aqui. E uma série de produtos que a gente, como é que diz, hoje a gente vai colocar, são produtos de museu, né? E que na realidade eram vendidos na Lagoa da Canoa. Agora, quando a gente conversa com o pessoal, aquela questão de datar realmente, eu não lembro muito. Eu lembro que tinha esse caminho aqui do açude, muito falado, principalmente nos relatos dos mais velhos, né? Que era o caminho das pessoas vinham para a Lagoa da Canoa justamente para a feira. Então lembro muito. A venda de bode, por exemplo, né, que não só a carne do bode, mas a venda do bode era muito falada, né, nesses relatos de pessoas mais antigas, né? E que na realidade a gente ouve muito, mas não data. Na realidade eles dizem, mas lá para os anos de 60, lá para os anos de 40. Então são relatos assim, mas eles não são especificamente, cientificamente comprovados que eram aquelas datas mesmo. Então nós temos aqui relatos da feira de Lagoa da Canoa assim, populares, né? Ou pelo menos é o que chegou até mim.
Eu via muitas histórias da Feira Livre da nossa cidade. Inclusive tem um episódio que a gente, com a UPEC, a gente fez um diagnóstico comunitário. E nesse diagnóstico a gente ouviu histórias de pessoas idosas, e tinha uma história interessante que teve uma época onde o Lampião e o seu bando passou por Alagoas, e eles passaram por Girau do Ponciano, e os homens da época da nossa cidade se armaram e foram com as espingardas para a entrada da cidade, para que o Lampião não entrasse na cidade. O senhorzinho que contou foi até um senhorzinho Dom Alexandre, agora não me recordo o nome dele. Mas ele contando essa história que depois o Lampião passou e só passou, não entrou na cidade. E perguntado por que ele não passou, ele falou que porque o pai dele frequentava a feira da Lagoa da Canoa, né? Então é uma coisa que mesmo antes de cidade já tinha o comércio e essa cultura de comercializar os produtos que plantavam e levavam para a feira, né? Os animais que eram sacrificados para consumo. Assim, essas histórias são histórias bem antes da emancipação, né? Essas pessoas. Então acredito que a feira sempre existiu, não foi depois de se tornar cidade que ela começou, né? Conta a história, né, que ela já existia, e foi com esse ir e vir de feirantes e que terminou surgindo o nome da cidade de acordo com o barquinho que estava lá na lagoa. Mas desde que eu cheguei existia sim, a feira já existia, e era uma feira bastante grande, terminava cedo, mas era bem movimentada, e era aos domingos. Nesse ir e vir de Frei Damião, né, que ele gostava muito de fazer os sermões assim, nas cidadezinhas, nessas do interior. Nas grandes também ele ia, nas grandes tinha novas histórias, mas do interior, contar os mais antigos que eu na cidade. Nessa época, eu morava ali na casa que hoje é a venda aquele negócio que vende tudo ali, do Zé Nelson. Aí pegado na minha casa tinha um bar, e depois tinha aquela vidraçaria. Aí tinha a vidraçaria e vai até a casa lotérica. Ali tudo era coberto de melão. Aí conta os mais antigos que quando ele veio aqui havia pedido para o então prefeito da época que trocasse a feira, botasse a feira para o dia de sábado, outro dia qualquer, para não atrapalhar a igreja. Aí não trocou. Quando ele saiu, ele bateu a chinelinha e disse bem assim: não volto mais aqui, essa cidade para mim pode ficar coberta de melão. Aí ele foi embora e deu melão mesmo. Ali era tudo coberto de melão. Aquelas construções ali, hoje nova, eram as casas caindo, melão pelas portas, melão pelas telhas, por tudo que nós era melão. Aí quando foi depois, né, me parece que era Zominho, o prefeito. Ele trocou a feira. Aí quando ele trocou a feira, o melão acabou. E hoje a cidade evoluiu. Mas era muito parada a cidade aqui. Era uma casa aqui, uma casa lá, poucas casas. Muitas vezes entramos em uma rotina que nos obriga a tirar o foco daquilo que nos cerca. Muitas das coisas importantes da vida que simplesmente sabemos que existe, mas não sabemos como surgiram e qual foi o processo para chegarmos àquele ponto. Também não paramos para nos questionar: como era antes disso? O que era feito na falta daquilo que hoje para nós é tão importante? Conhecer o nosso passado é tão importante quanto vivenciar o presente e criar expectativas para o nosso futuro. As histórias daqueles que nos antecederam servem como base para a nossa existência. Ao analisar e conhecer essas histórias, podemos extrair exemplos para impulsionar o nosso crescimento pessoal, ético, moral e profissional. Conhecendo a história do nosso povo, da nossa gente e da nossa terra, seremos capazes de observar onde acertamos e onde erramos, quem contribuiu diretamente ou indiretamente para o crescimento e engrandecimento de nossa cidade e, principalmente, tirar lições que nos motivem a continuar lutando por dias melhores,
pelo crescimento e engrandecimento dessa terra que é toda nossa, onde vamos continuar escrevendo nossas histórias a partir de nossos filhos, netos e bisnetos. Lagoa da Canoa é nosso pedaço de chão e temos grande orgulho da cidade que ela vem se transformando. E que fique registrado para as futuras gerações o amor que temos por essa terra abençoada por Deus, nossa querida Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa, lembranças de outrora. Realização: Lucas Barbosa e Espia Audiovisual. Apoio: Pátria Amada Brasil, Governo Federal, Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura de Lagoa da Canoa, Alagoas. Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, construindo com o povo.